Que legal. Amém. Cara, acho que hoje é a primeira de muitas mesas. Se Deus quiser, a gente vai ter. Mas já no casamento do Matheus e da Aimee, eu falei pra você, ó, já amo a sua vida só pelo que eu ouço eles falarem de você. Eles são queridos demais. Espero que eles tenham falado bem, né? Sim, com certeza. Espero que eles tenham falado bem. E o Matheus e a Aimee também são pessoas assim que eu tenho um carinho enorme. E eles sempre falam também sobre vocês para mim. Então, esse carinho e admiração é recíproco, com certeza. Amém. E para quem não te conhece, nós também estamos aqui, primeira mesa nossa. Se apresenta, quem é o Felipe, enfim. Bom, meu nome é Felipe, né? Tenho 25 anos de idade, sou pastor desde 2018 dentro da Igreja Quadrangular. E desde 2019, Deus ele tem colocado algo no meu coração a respeito da juventude da minha igreja. Então a gente começou um trabalho em 2019 que é o Shift. E antes disso eu comecei a rodar assim, em algumas cidades com os meninos da banda, que a gente também tem um ministério que é um ministério de adoração. E também antes disso também eu tive o privilégio de viver 12 anos da minha vida no Japão, juntamente com os meus pais, que são pastores missionários. Então, acredito que, resumidamente, esse sou eu. Nesse momento, não é casado? Não, sou solteiro. Pastor legal. Solteiro. Que é, de certa forma, não vou dizer que é comum, mas é normal na Igreja do Evangelho Quadrangular, né? Sim, a gente não tem isso como um pré-requisito para o pastoreio, né? Acredito que tem algumas igrejas que colocam isso como um requisito. E na Igreja Quadrangular, institucionalmente falando, a gente não tem esse tipo de problema. Então, um solteiro pode ser ordenado pastor. Então, eu sou pastor solteiro. Legal. Você nasceu em Sorocaba, não? Não, eu nasci na cidade de Assis, interior de São Paulo. Mas eu não morei muito tempo lá, não. Com 2 anos de idade, eu fui para o Japão. Eu fiquei dos 2 aos 14 anos. Aí eu voltei pro Brasil, aí meus pais decidiram... Aos 14. 2 aos 14, uau. Dos 2 aos 14 anos eu tive por lá. Então, minha infância toda e parte da adolescência foi lá. Aí nós voltamos, aí os meus pais acharam por bem a gente ir para Mato Grosso do Sul, né, que a minha avó morava lá numa cidade chamada Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. A gente foi para o interior do Mato Grosso do Sul, ficamos lá durante 1 ano. E aí fomos para Jundiaí, ficamos um tempo em Jundiaí e agora faz 5 anos que nós estamos aqui na cidade de Sorocaba. Então eu tô meio rodadinho, né? Já andei algumas cidades por aí. Legal. Lá no Japão, vocês foram em família e foram para quê? Lá para trabalhar? Como Sim, que foi? A princípio, né? Os meus pais eles foram a trabalho. Você é descendente? Sou descendente. Minha parte materna assim carrega descendência japonesa. E aí os meus pais, recém-casados, eles decidiram ir lá para trabalho. E aí a minha mãe, ela engravidou, né? E eles vieram me ter aqui no Brasil. E quando eu tinha 2 anos de idade, né? O meu pai, ele sentiu um chamado da parte de Deus para a nação japonesa. E ele decidiu, né, largar as coisas que ele tinha aqui no Brasil e está assumindo esse desafio como um pastor ali numa cidade chamada Hamamatsu. Então, eles ainda estão lá? Não, hoje nós estamos todos aqui. Tá. Seu pai, inclusive, é o pastor da primeira igreja do Evangelho Quadrangular em Votorantim. Tá. Sim. Aí nós fomos em família, né? E quando nós decidimos voltar para o Brasil, também foi em família. Então, nós três voltamos juntos, né? Você não tem irmãos, então? Não, sou filho único. Sou filho único. Legal. E como que foi a adaptação de vocês quando vocês vieram para cá? Porque você, na verdade, praticamente cresceu lá, né? Sim. Foi desafiador. Foi bem desafiador. Você já veio falando português? Sim, como os meus pais, eles tinham essa clareza de que aquele tempo no Japão seria realmente um tempo, né? Seria algo temporário. Eles decidiram me matricular numa escola brasileira. Então, lá eu tinha contatos com brasileiros, né? Por conta da parte de educação. Se eu fosse educado numa escola japonesa,
quando eu voltasse, né, eu ia voltar atrasado e isso ia me prejudicar, né, aqui no Brasil. Então, os meus pais sempre tiveram esse cuidado de me colocar numa escola brasileira lá. Então, com relação a isso, a adaptação foi tranquila, né? Então, assim, a minha igreja mesmo, ela era de 80% de brasileiros e 20% japoneses. Então, a gente tinha alguns cultos voltados para os japoneses, e nos cultos que eles iam, por exemplo, o culto de domingo, a gente tinha um sistema de rádio, que eles colocavam rádio e tinha a tradução simultânea ali na hora do culto. Então, conforme meu pai ia pregando, tinha um tradutor traduzindo para eles no rádio, no fone, e eles tinham acesso à pregação dessa maneira. Mas a igreja lá, ela era formada dessa maneira, né? 80% de brasileiros e 20% de japoneses. E quais que eram os desafios de evangelizar os japoneses? Porque brasileiro e japonês são culturas, né, muito diferentes, né? Pelo que eu percebo, posso estar errado, você me corrige, é bem difícil evangelizar, né, os japoneses. Demais. O Japão, acho que até hoje, né, na verdade até hoje, ele faz parte da janela 1040, né? Que são aqueles lugares difíceis de você fazer missões. E o Japão, ele não é um país evangelizado, assim. Eles têm uma cultura, que nem vocês falaram, que é muito forte. Então, para você conquistar a confiança de um japonês, leva-se gerações. Não é algo assim rápido, né? Então, não é que nem o brasileiro que conheceu já coloca dentro de casa. Não é. Que na fila do ônibus já vira melhor amigo. Na fila do ônibus a gente já faz amizade. Lá não. Lá, para você conquistar a confiança assim, de um japonês é muito difícil. Então, para você evangelizar um japonês, leva-se tempo. Assim. Eu tenho histórias assim que meus pais ficaram, sei lá, durante 5, 6 anos investindo em uma família. Nossa. E correndo o risco dessa família ainda não ser ganha para Jesus, né? Então, é um desafio diferente, né? É algo bem, bem diferente. Porém, a gente tem um contraponto, né? Que quando uma família japonesa aceita Jesus, aí ela tomou uma firme posição, decidiu, de fato, seguir Jesus e não abre mão disso. Uau, se torna inabalável. Sim, não, exato, né? Se é... Exato. Eles não são volúveis, né? Naquilo que eles acreditam e tudo mais. Então, tem esse desafio. Eu acredito que, na época dos meus pais, o Japão ele era composto por 0,03% da população cristã, incluindo católicos, né? Então, é uma porcentagem bem, bem abaixo, assim, bem baixa, né? Mas é isso que eu falei. A partir do momento que um japonês ele decide seguir Jesus, ele decide pro resto da vida. Porque ele não decide por uma influência, né? Ele decide por uma convicção mesmo, né? E aí se torna muito mais forte, exatamente, né? Exatamente. E uma das maneiras, assim, que era uma das estratégias que os meus pais usavam nesse processo de evangelização, né? De ganhar os japoneses para Jesus, era através do sobrenatural. Porque é uma cultura que acredita muito nisso. Nesse lance de sobrenatural e tudo mais. Então, os meus pais usavam dessa ferramenta também na hora de evangelizar. Eu ia perguntar exatamente isso, porque, nossa, eu tinha uma percepção totalmente contrária a isso. Porque como o japonês ele é mais frio emocionalmente, mais racional, eu imaginei que esse fluir no espírito fosse mais difícil, e não? Então, é um pouco difícil por conta da fé, mas ali, né, na nação japonesa, envolve algo que é muito tipo de espírito, sabe? Então, por exemplo, quando você olha os desenhos do Japão, você vê isso nitidamente, claramente, né? Esse envolvimento de, tipo, eles acreditam em demônios, acreditam em sei lá, pessoas que carregam um poder e tudo mais. Em deuses mesmo? Em deuses, tem uma série de deuses que eles acreditam. Então, quando a gente linkava isso com o poder de Deus, então, por exemplo,
quando eles iam no culto e tinha, por exemplo, uma manifestação demoníaca e eles viam aquilo com os próprios olhos, eles falavam, pô, acho que existe algo aqui, né? Então despertava uma curiosidade e isso servia como uma porta de entrada para o evangelho. Eles olhavam para aquilo e falavam, cara, isso daqui não é natural, isso daqui foge do comum, né? Então isso abria um portal para que a presença de Deus viesse e fizesse a diferença na vida daquele indivíduo, na vida daquela pessoa. Que demais! E seu pai plantou essas igrejas lá? Sim, meu pai plantou 3 igrejas por lá, nesse período que nós... Na nós mesma ficamos lá. cidade? Não, em cidades diferentes. Uau. Uma em cada cidade. E elas continuam ativas? Elas continuam ativas, 3. Elas bênção. continuam ativas. Que bênção. Meu pai ele fez esse processo de transição de uma maneira saudável, né? Que legal. Foi bem legal. Foi Eu lembro... Não, pode falar. Não, foi outro brasileiro que assumiu depois do seu pai ou foi japonês já? Então, teve um casal brasileiro que assumiu a segunda igreja do meu pai. E aí teve um casal brasileiro também que assumiu a primeira igreja. E a terceira igreja foi uma boliviana chamada Jenny. Uau. Ela assumiu junto com o marido. Então, foram essas nacionalidades, né, que a Jenny caminhou com a gente durante um tempo, teve esse processo de preparação, e aí o meu pai passou essa terceira igreja, que fica na cidade de Iaizu, para a Jenny. E hoje ela está como pastora lá e tem tocado o projeto, tem feito a igreja dar sequência àquilo que foi plantado há anos atrás. E lá era a igreja quadrangular também? Sim, as 3 são igrejas quadrangulares. Ligadas aqui ou eles acabam sendo independentes lá? Sim, a igreja quadrangular, ela funciona diferente em cada país. Então, por exemplo, a igreja brasileira administra de um jeito e isso não é tipo um padrão para a igreja japonesa. Entendi. Né? Então, a igreja japonesa não tem vínculo assim com a igreja brasileira. As duas Ela acaba atuam... sendo uma missão daqui? Não. Porque a quadrangular, ela foi fundada, na verdade, por uma americana, né? Chamada Aimee Semple McPherson. Então, ela que trouxe essa visão e ela se expandiu ao redor do mundo. Então, a gente tem um conselho global, mas administrativamente falando, cada país tem autonomia para administrar a igreja da maneira que bem entender, né? Uhum. Então, aqui a gente tem um presidente nacional, que é o pastor Mário de Oliveira, e aí a gente tem as pessoas que estão abaixo dele nesses cargos administrativos. Até porque a questão cultural também atinge gestão financeira, né? Então, cada país tem uma forma cultural de gerir as finanças, né? Exatamente. Então, não é estabelecido um padrão, assim. Não. Varia de acordo com a realidade, enfim. De cada país. Sim, né? realidade de cada país. Esse foi um corte do NSDC Cast. Para conferir o podcast completo, que a gente fala muito mais sobre esse assunto, é só clicar no link que está aqui na descrição e conferir aqui no nosso canal no YouTube.